Olá, amigos de Safras e Mercado, sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é sexta-feira, dia 17 de março. Estamos começando mais um Conversa com o Analista, hoje especial sobre o mercado de café. Estou com meu colega, consultor de Safras e Mercado, Gil Barabás, para falar tudo sobre o mercado de café. Tudo bem, Gil? Tudo bem, Alessandro? Bom, Gil, antes de mais nada, diz para você que ainda não conhece o site de Safras e Mercado, entre em safras.com.br, conheça a plataforma de Safras, todas as informações para o agronegócio estão na nossa plataforma, o trabalho da nossa consultoria, do Gil Barabashi, de outros consultores sobre os mais diversos produtos agrícolas. Temos a nossa agência Safras e Mercado lá dentro da plataforma também, tudo que você precisa para gerir a sua atividade no agronegócio, informações financeiras também, temos tudo na nossa plataforma. E no nosso canal no YouTube, Safras TV, inscreva-se, ative as notificações, todos os dias temos um vídeo novo para vocês, inclusive temos entre as playlists esse Conversa com o Analista, que hoje é sobre o mercado de café. Bom, Gil, vamos falar um pouquinho agora da Bolsa de Nova York, para o café que comanda as ações e vem passando, como vem sendo de praxe, por altos e baixos, né? Recentemente os preços caíram aos níveis mais baixos em 6 semanas, né? E depois passou por uma melhora, deu uma recuperada interessante no dia de ontem, né? Voltando até a fechar ligeiramente acima no contrato maio de US$ 1,80 por libra-peso. Agora, nessa sexta-feira, enquanto a gente conversa, no final da manhã, vem operando em baixa, né? E é um mercado que vem equilibrado ali entre 1,70 quando cai, 1,80. O que vem guiando este mercado de café em meio a toda essa loucura do mercado financeiro mundial, com quebradeira de banco agora, é, não há o que não haja nesse mercado, Gil. É verdade, Alessandro. E é bem por isso, toda essa incerteza causada por essa crise bancária nos Estados Unidos, que já se estendeu aí também para a Europa, né? Não pelos mesmos motivos, mas também apareceu aí a questão do Credit Suisse também no radar. Isso aí traz instabilidade, né? A gente também tinha, o mercado já estava instável em relação à questão aí de entender o que o Fed vai fazer na próxima reunião, na reunião da próxima semana. Esse fator bancário, ele traz uma variável a mais para a tomada de decisão, isso gera incerteza em relação ao futuro, e incerteza em relação ao futuro traz essa volatilidade financeira, isso está pegando no café. Então, quer dizer, boa parte de que para entender o que aconteceu, dele ir a 170 e depois e testar, chegar a romper o 180, depois voltar, toda essa volatilidade e essa amplitude do movimento de preço lá em Nova York, boa parte deles é justificado por essa questão financeira, né? Mas também a gente tem que entender o seguinte, que tem um fundamento aí muito claro que está começando a pesar e está trazendo um viés já para os preços de café, que é a chegada da próxima safra brasileira, né? Já começa aí a aparecer alguma coisa de Conilon, já daqui a pouco começa a aparecer alguma coisa de arábica, isso tudo também traz uma dinâmica diferente, né? Então, mas boa parte do que a gente viu recentemente é financeira, é volatilidade financeira, mas a gente percebe que a curva de preços ela está assumindo um viés. E esse viés ele é fundamental e a explicação é a chegada da próxima safra brasileira. E continuamos com aquele chamado mercado invertido, né, Gil? Na Bolsa de Nova York, o contrato maio hoje trabalhando na faixa aí de 1,77, enquanto a gente vê os mercados futuros aí, os contratos futuros a partir de julho, setembro, dezembro, trabalhando entre 1,73 até 1,76, o que justifica essa expectativa no mercado internacional, né? A Bolsa de Nova York, mercado futuro, de uma oferta melhor adiante. É isso, Gil? É exatamente isso, né? A gente vê que a posição de safra nova, a gente pega aí como referência setembro, ela não acompanhou a alta na mesma intensidade e aumentou essa diferença negativa entre o que você tem, principalmente nos movimentos de alta, nas volatilidades de alta, o contrato setembro ele não acompanha na mesma intensidade os ganhos no contrato maio, que é o contrato spot. Isso quer dizer o seguinte, né? Que
reforça o que você falou de mercado invertido e traz uma leitura de que a expectativa é que vai ter mais café para frente, que você vai ter mais oferta, e daí o mercado não acompanha esse movimento de alta de curto prazo, né? Basicamente isso. E daí volta aí a frisar, o que está no radar para explicar também essas distorções entre os vencimentos é justamente a expectativa de que venha você tem pouca disponibilidade no momento, que ajuda a dar sustentação para os preços de curto prazo, mas a expectativa é que vai crescer a oferta de café a partir da chegada da safra brasileira. E daí os contratos que precificam a safra brasileira não acompanharem na mesma intensidade os movimentos, principalmente os movimentos de alta dos contratos spots, que reflete o disponível. Gil, e adiante aí a tendência para esse mercado? Vai se aproximando cada vez mais agora a safra, o mercado pode testar níveis mais baixos em Nova York, tu acha que pode romper essa linha de 1,70 daqui a pouco, né? Porque os contratos futuros já estão, mais futuros estão mais próximos, tu acredita nessa tendência que assusta tanto o produtor? Sim, recentemente até, no meio dessa volatilidade, ele chegou a trabalhar abaixo de 170, os contratos aí de setembro em diante, né? Setembro, chegou a trabalhar abaixo de 170 centavos, né? Vai depender de como vai chegar essa safra, né? Como é que ela vai entrar, mas é um fator de pressão negativa sobre os preços da chegada da safra, porque se acredita que você vai ter o quê? Mais café. É uma promessa que você vai ter mais café, principalmente café arábico, que bate em Nova York. Então, quer dizer, esse é um viés de acomodação negativa e daí diante da pressão sazonal com a chegada da próxima safra brasileira. A gente não pode esquecer que também existe um percentual de venda da safra por conta do produtor brasileiro menor do que o normal, né? Semana passada, a gente divulgou um número que tinha 19% da safra vendida, da safra 22, 23, 24 vendida, contra 28 no ano anterior, né? E um outro fator, além do percentual mais baixo de comprometimento por parte do produtor, é de uma safra maior. Então, você vai ter mais volume de café. Então, você tem uma exposição maior do produtor. Vamos ver como é que vai ser trabalhado isso na chegada da safra, né? Como é que vai ser esse movimento sazonal diante de um produtor mais exposto esse ano do que estava o ano passado, né? E já claramente aí com um viés de baixa, né? Por conta da expectativa da chegada da safra. É só a gente ver essa diferença de contratos. Lógico, a gente tem que começar a colher, tem que começar a aparecer esse café, tem que ver o resultado da safra, se bate com a perspectiva. A gente pode ter frio no meio do caminho, a gente tem algumas variáveis que podem ainda, tem o financeiro que pode trazer volatilidade, né? Mas tirando isso, abstraindo isso e olhando simplesmente para a chegada da safra e confirmando as expectativas, sim, você tem um espaço aí para para alguma correção negativa na curva de preço. Beleza, Gil. Eu sei que tu tá na tela aí com a nossa plataforma para colocar os nossos preços do mercado físico brasileiro. Vou esperar aí tu compartilhar a tela, para a gente comentar. Temos aí na tela já, na parte superior esquerda, o café bebida fina do Cerrado, arábica. Em cima à direita, o bebida boa sul de Minas, 15% de catação. Na parte inferior da tela, café bebida Rio, arábica, 20% de catação nas matas de Minas. E à direita, embaixo, o Conilon 78, Colatina, Espírito Santo. Assim como na Bolsa de Nova York, a gente vê, claro, muita volatilidade também no nosso mercado físico, né, Gil? E como é que tu tem visto aí esse mercado, que tem esse atraso na comercialização da safra futura, né? A safra também, 22, 23, está em relação à média, aquela safra colhida no passado, em relação à média, um fluxo um pouco mais moderado, que mostra que o produtor está comedido, né? Está esperando aí uma situação melhor. Sim, sim, essa foi uma postura do produtor ao longo dessa temporada, né? Você teve uma aceleração antes da safra de venda e depois, durante a safra, ele foi mais escalonado, foi mais cadenciado o fluxo de venda, né? Isso se estende agora na entre-safra, né? Então, vamos ver esse comportamento aí. A gente tem alguns meses ainda até para chegar a café, principalmente do Arábica, como é que vai ser essa transição entre as safras, né? Mas os gráficos mostram aí uma volatilidade positiva nos preços, né? O preço subindo
subindo, saindo ali, se pegar os cafés do grupo 1, bebida boa, bebida fina, eles tinham caído abaixo de R$ 1.000, algum fletado ali para 900 baixo, para algumas descrições, e daí reagiu nesse começo de aí, principalmente de fevereiro, segunda metade de fevereiro em diante, puxado pelo cenário externo, né? Pela melhora externa, pela recuperação dos preços lá fora. Então, você teve esse movimento, né? O dólar, em alguns momentos, também ajudou, o que contribuiu com esses ganhos. A gente teve agora, de novo, volatilizando, a gente vê ali o mercado caindo um pouquinho, se recuperando, né? Volatilizando e mas dentro do intervalo mais estreito, né? Indicando aí um cenário de acomodação nos preços no disponível, à espera do quê? Da chegada da safra, né? Talvez alguma novidade no lado financeiro, e daí dando sinais que está se preparando para a chegada da safra, né? Mas o que tem de importante é que, se a gente pegar o final do ano passado, o comecinho desse ano, o preço deu uma melhorada, o que traz aí mais um fôlego em termos de preço para o produtor do que ele tinha alguns meses atrás. Isso é positivo nesse final de safra, nessa transição entre safras, isso é um sinal positivo. Desses preços aqui, o que me chama bastante atenção o café Conilon. Olha como caiu bastante o café Conilon. Ele estava ali, chegou a R$ 700 no começo do ano, ficou ali oscilando em torno desse patamar por um bom tempo, 680, R$ 700, e agora tombou, caiu e está se aproximando dos R$ 600. Por que isso? Esse movimento mais intenso? Porque a safra de Conilon chega mais cedo. Né? É isso. E ela também é uma safra que vem cheia, já começa a aparecer alguma coisa de Conilon em Rondônia agora no mês de março, depois abril segue, daí entra café também do Espírito Santo, ou seja, você está muito mais próximo da safra, né? Então é natural que essa reação dos preços ela seja mais rápida do que no caso do arábica. Então, por isso, a queda mais intensa no preço aí. Beleza, Gil. Bom, e o que a gente pode colocar aí para o produtor como uma estratégia, como uma dica, né? Claro, o produtor fica olhando para esse cenário do mercado, né? E muitas vezes se debate, né? Nossa, mas de onde é que estão tirando que tem tanto café assim? Não é bem assim, mas faz parte, né? Do lado do produtor buscar seus interesses e trabalhar da sua forma. Mas a gente vê um mercado que realmente na Bolsa de Nova York não consegue alçar aquele voo que o produtor gostaria, né? E que realmente aí vai agora operando pressionado por a chegada da safra que se avizinha. O que a gente pode colocar como uma estratégia para esse produtor que está tão retraído na venda, né? E que isso até se reflete nos números até de exportação do Brasil, que vem dando uma caidinha nos últimos meses, né? Sim, sim. Olha, Alessandro, a gente está aí, como eu falei, a gente está numa finalzinho de uma safra, início de outra, você tem dúvidas em relação à produção, talvez não seja tudo que está se falando, né? Você tem essa volatilidade financeira, isso traz incerteza. Diante desse cenário em que, primeiro, que o mercado ele saiu de um patamar e deu uma melhorada, quer dizer, quando o mercado dá uma reagida, como a gente viu agora recentemente, é interessante o produtor olhar para esses momentos como momentos de oportunidade. Então, aproveita um pouco dessa oportunidade. Né? Tá atento ao que vai acontecer, e daí já mirando em relação à safra de 2023, ele olhar para essa safra 23 e tentar diminuir um pouco essa exposição. O que é diminuir a exposição? A necessidade de uma venda na entrada da safra, né, tão grande. Quer dizer, ele diminui a exposição, ele fica mais tranquilo para administrar o fluxo dele de venda. Como é que ele diminui a exposição? Ele vai garantindo a margem dele ali, parcialmente, em relação à parte da produção, para não ficar, não diminuir a necessidade de venda na entrada da safra. Isso é diminuir a exposição na entrada da safra. Eu acho que essa seria uma estratégia aí para disponível, estratégia de safra nova interessante para ele tomar nesse momento. Gil, muito obrigado. A gente falou bastante sobre o mercado em Nova York, também colocamos aí como está o mercado interno. Você pode ficar junto com a gente nas nossas redes sociais, que estão também na descrição do vídeo. Faça o seu comentário. E, Gil, adiante a gente volta a conversar nesse nosso espaço no Conversa com Analistas sobre o mercado de café. E um bom final de semana e um abraço a todos. Alessandro, excelente final de semana para você, para todo mundo, e até uma próxima. Abraço.